Introducing the new Volvo XC90. With 7-seat versatility, Google built-in, and advanced safety features for all your precious cargo. The new Volvo XC90, designed for life. Visit volvocars.com/US to learn more. Começa agora... Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra, fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí? Errei? Spoiler, a gente vai errar tanto quanto vocês nas análises, afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Nina Tonsik. Eu sou Agnes Brista. Eu sou a Ana Ricari. E vamos estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama nosso programa. E aí, como estamos? Gente, olha essa seguinte troca de mensagens. Ó, ai gente, transei com um cara esse fim de semana, olha o que ele me mandou. Gatão lindo, até agora tô lembrando de você. De pau duro, kkk. Você é incrível, quero te ver mais vezes. Gostaria de alguma maneira poder te ajudar em relação ao psicológico. Por favor, procure um psicólogo. Literalmente Uau! eu. Literalmente eu, falando com as pessoas. Nossa, você é um gato, mas precisa fazer terapia. Ai, você é lindo, nossa, é incrível a nossa relação. Mas se você fizesse terapia, seria melhor. É o feedback positivo, né? Pra Gente, falar uma outra merda. Eu li esse meme e eu super me dei conta de que eu faço muito isso. Eu não faço isso, não. Eu faço muito isso. Tipo, nível acordar de conchinha e falar: e a terapia, hein? Tu tá indo? Ih, gente, que preguiça. Tá quase virando uma condicional pra mim, juro. Mas pra mim é. Porque senão eu sou psicóloga fácil da pessoa. Então, É, eu preciso muito que a pessoa esteja- perigoso. Eu preciso que a pessoa esteja ocupada com a psicóloga dele. Sim, né? É. Pra ela se ocupar com você, com a tua libido, né? Pelo amor de Deus, me guarde essas partes legais. Não a minha profissão, que eu não exerço. Não estou exercendo por um motivo. Uhum. Mas a gente pode se beijar se você quiser. E fizer terapia. Bom, melhor. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Tô errada por achar o público do Clube do Erro muito babaca. Ai. Ui. Oi, meninas. Eu não sabia o que colocar no título, mas descobri o programa há 4 dias e tô chocada com a quantidade de filha da putagem que a galera faz e acha normal. A galera aqui é tipo, gente, essa semana eu chutei um cachorro da vizinha. Traí minha namorada grávida com a irmã dela. Vendi o carro do meu pai pra jogar no Tigrinho. Depois peguei o dinheiro, comprei drogas, sequestrei 3 crianças pra vender essas drogas pra mim, roubei a aposentadoria da minha avó pra usar com GP, transmiti doenças. Será que eu tô errada por isso? E ainda tem a tropa dos defensores dos errados. Ou dos inocentes, nos comentários do Spotify, que não deixam nada passar, não deixam vocês em paz. Se o errado da história for uma calopsita, vai ter o Conselho Regional de Amantes das Aves Silvestres Domésticas pra vir xingar vocês. Que perdem a linha com certa frequência no programa, né, meninas? Amei vocês. Mas que comunidade chata, hein? Queria saber se eu tô errada por achar isso. E saber de vocês o que fazer com os psicopatas que ouvem. Será que eu sou psicopata também? Amor, esse final é de um presente. É tão bom. Porra, caralho. esse final... Bom, que bom que você tá com a gente. Juro, eu gostei muito do seu Eu final. poderia ter escrito essa história muito. É tipo assim... Reclame de tudo, julgue todo mundo. Eu sou a fiscal de todos os podcasts. O que é certo, o que é errado. Peraí. Eu acho que eu que tô errada no final também, né? Tipo, é tudo sobre mim no final, assim. Cara, eu amei essa história. Essa história, tipo, é só um desabafo. Tipo, uma pessoa muito afetada. É um Joe afectado. Um show afectado sobre Totalmente. o Clube do Erro. Sobre a nossa comunidade. Olha, alô, comunidade! Pois é, galera babaca do Clube do Erro. Tamo junto, né? Porque a gente também sequela, né? tamo Pelo junto. visto. babacas sequeladas. Exato. Cara, e eu posso falar, tipo, não tá errada também. Por quê? Porque você tá se permitindo sentir o que você quer sentir, entendeu?
E a gente aqui no Clube do Erro, a gente abraça tudo que a gente tá sentindo, tudo que a gente tá pensando. A gente se deixa levar pelos sentimentos e emoções. E a gente convida o nosso público a fazer o mesmo também. Sim. E se expressar. Aqui é um lugar seguro, se expressa. Óbvio, a gente não tá aqui pra permitir que vocês firam nenhuma… Me perdi. Existência. Pra que vocês não outra. firam nenhuma existência, pra vocês não cometam nenhum crime no âmbito de questões sociais. A gente não defende isso, tá? Não é pra… Enfim. Vocês já sabem, Elas vocês ouvem a sabem, gente. elas sabem. Vocês Somos sabem. muito tolerantes com as diferenças, mas intolerante com a intolerância. A né? questão é, eu acho que você veio parar no Clube do Erro. A gente tá aqui para acolher e debater e enxergar os erros. É frustrante as pessoas errarem. Eu, como virginiana do grupo, Venha. é muito frustrante. Eu leio uns erros e eu fico assim, cara, galera, mas as regras, mais a vida, mais o certo. E esse mas a programa… ética. Pois é, a ética. Esse programa ensina isso, ensina que as pessoas… Inclusive, eu nunca recebi uma história que eu falei… Nossa, essa pessoa é má caráter, sabe? Essa pessoa, ela tá aqui e ela foi muito babaca, não sei o quê. Eu acho que todo mundo que se pretende a enviar histórias pra gente já tá em dúvida ali, que sequelou de alguma forma. As pessoas… Por isso que eu acho tão bonito, assim. Mas a gente tá aqui se propondo a lidar com a babaquice que é existir. E a tentativa e o erro. Então, eu acolho a sua revolta, mas ao mesmo tempo, é por isso que a gente tá aqui. Porque a má caratice que você falou, não vejo ninguém assim, não passaria por uma autorreflexão. E nem pelo interesse de se aprofundar, e nem pelo interesse de melhorar. Porque eu tenho a sensação de que quem manda história pra gente também tem esse interesse de melhorar. Não, tem gente que quer ouvir que tá certa também. Mas só de precisar ouvir e não levar a ferro e fogo, estou certa, estou sempre certa, eu já gosto. Exato. Porque se a pessoa não tivesse em dúvida, ela nem mandaria. Se ela não quisesse pensar sobre essa história, ou repensar, ou ouvir 3 opiniões e depois todas as opiniões dos nossos comentários, dos nossos ouvintes, ela nem mandaria a história. Errado tá quem não tá mandando. Não tá se vulnerabilizando, não tá se permitindo ser analisado aqui por essas pessoas. Isso é errado. Agora, tá certo você ir ouvir, sentir coisas. Que bom que você não tá apática ao nosso podcast. Que bom que você não tá apática aos comentários que você tá vendo. Significa que você tá viva. E todos os nossos ouvintes também. E é pra vocês continuarem fazendo isso. A gente convida vocês a expressar o mais sincero e genuíno do que vocês sentem quando vocês terminam de ouvir essas histórias. Vocês estão certíssimos. E a gente é babaca aqui também, quando a gente analisa as coisas. Às vezes a gente xinga, a gente se passa de vez em quando. Tá tudo bem, é só não ferir nenhuma questão social. A gente não quer isso, repito. Mas é isso, se joguem, que bom. Que bom, esse é o Clube do Erro. A gente fez agora o exercício essa semana de prática de atuação de um afetado, que a Nina sempre fala. E aí, eu gosto dessa ideia de… Sim, sentimos coisas. Sim, pensamos coisas. Sim, inventamos coisas. Isso faz parte do ser humano e às vezes são muito loucas. E é isso, e vem de onde a gente vem, o que você acha de fazer. A gente, normalmente, também, acho que é uma coisa legal de pensar, é não penalizar tanto o pensamento e o sentimento e pensar mais sobre o certo e errado dos atos, né? A gente acaba fazendo muito isso aqui. Quando alguém fala, eu tenho esse desejo tá errado, querer tá errado. E não, eu entendo que é o agir que a gente, inclusive, tá questionando, né? Quando a gente fala, tô errado, a gente pensa sim ou não. Costuma ser o agir. Mas eu também queria que esse ambiente fosse seguro pra gente entender que a gente sente muitas coisas. A gente pensa muitas coisas. E que é digno sentir e pensar. Que talvez o que não é certo seja o agir sobre certas coisas. Porque aí passa pelo outro também. Você não acha? Eu olhei essa cara confusa. É, do tipo, se ela tiver achando a galera que ela vê nos comentários babaca, e aí, se você tá perdendo o tempo da tua vida, se desgastando, se estressando, colocando seu dia pra baixo pra discutir com essa galera, não faz isso. Vocês não precisam ficar perdendo o tempo da sua vida se frustrando. Não escolham isso. Não escolham tretar entre si aqui no Clube do Erro. Se vocês quiserem brigar, aí discutir as opiniões… Ninguém faz isso no nosso Também clube. acho Nosso que não. público Mas não é assim. Exato, e por isso que eu não acho babaca. É que eu não levei pra nem um pouco pra esses lugares que vocês estão levando. Porque eu entendi muito profundamente a frustração dela. De, tipo, se indignar com O ser humano humanidade. faz isso. Com o fato de…
Nossa, eu me identifiquei muito com essa pessoa. E num lugar de tipo, como é possível que as pessoas sejam assim? Como é possível que essa dúvida exista? E aí uma dica aí de virginiana em terapia é perceber que a sua verdade e a sua visão do mundo é só sua. Uma verdade e uma regra, uma visão de mundo que você tem não é universal. Então, pra você que acha que é muito errado pegar qualquer desses exemplos que você deu, chutei o cachorro da vizinha. Pra você, isso é muito errado. Pra pessoa do seu lado, não é. Não é. Ela vem de uma realidade em que talvez chutar o cachorro da vizinha não é. Então, é tão bonito entrar em conflito com o fato de que cada pessoa é diferente e a individualidade de cada um permite certas atitudes que você pode achar errado. É um aprendizado meu aqui no Clube do Erro e eu vejo que você tá nesse caminho, assim. E eu acho que o mais legal é a gente lembrar vocês de que somos 3 aqui. E às vezes a gente discorda, porque, como a Nina disse, cada uma tem a sua verdade. Isso significa que as nossas opiniões aqui são as únicas verdadeiras do mundo? Não! Vocês só estão ouvindo a opinião da Agnes, da Nina e da Ana. E que bom que vocês comentam e discordam da gente, porque o importante é a gente lembrar exatamente isso. Cada um tem a tua verdade, cada um vai ter opinião. Nós criamos o Clube do Erro pra gente se ouvir e debater entre nós 3 aqui e vocês acompanharem essa discussão. A gente não tá dizendo com esse podcast que a nossa opinião é a única e verdadeira no mundo. Não estamos dizendo isso. Até porque já ficou muito claro que a gente não tem a mesma opinião todo dia, né? Exatamente. A gente, inclusive, discorda entre si. Então, lembrem disso todo dia quando vocês estiverem ouvindo o Clube do Erro. Nós não somos as donas da verdade. Nem quem tá nos comentários aí respondendo a gente. Ninguém é dono da verdade. Todo mundo tá errado. E todo mundo tá certo também. Porque todo mundo tá certo a partir da sua própria perspectiva. Porque a gente tá se propondo aqui a discutir as nossas visões sobre o mundo. E através disso gerar reflexões. É só isso. É só sobre isso. Pra mim o Clube do Erro é exatamente uma resposta a esse sentimento. Que é, nossa, essas pessoas são todas psicopatas que erram. Não são. As pessoas são humanas e estar vivo é errar. É tentativa, é tentar, enfim. É isso, assim. O programa tá aqui pra olhar pra uma pessoa que está errada e falar, velho, vamos olhar pra isso com calma. Vamos entender de onde vem, vamos questionar esse erro ao invés de puni-lo. Vamos olhar pra uma pessoa que faz uma coisa totalmente diferente da minha, que tem uma opinião totalmente diferente da minha, sentar e se ouvir, porque eu tenho uma visão diferente. Vamos conversar? Vamos ver até onde isso vai, assim. E isso a gente faz entre nós 3 e também com os ouvintes. O ouvinte vem pedir a nossa opinião de 3 pessoas que ele provavelmente nem conhece na vida real e se interessou, sei lá por quê, de ouvir essas histórias diferentes. E o programa tá aqui pra não julgar essas pessoas diferentes, com visões diferentes e vivências diferentes, como psicopatas. E como seria muito rápido, erradas, né? E loucas, e meu Deus, e como é possível que elas sejam assim. Elas são, e isso é bonito, e a gente ama isso. E a gente quer conversar com essas pessoas. E o próximo passo é você ver que você também é. Sabe o que é muito legal? É que no dia a dia a gente costuma lidar com as pessoas assim. Ah, encontrei Ana no trabalho. Ana não segurou a porta pra mim no elevador. Apertou, fechou o elevador. E aí eu fiquei com essa impressão do ato da Ana. E eu penso, nossa, que erro, errou. Aí a gente vem no programa e a Ana manda essa história. Tô errada de ter apertado o coisa. E aí a gente começa a ler. E de repente a Ana fala sobre a pressa que ela tava e como ela se sentiu mal de ter feito aquilo, mas é que ela tava… queria peidar no elevador e ela tava doida fechou pra passar porque… Ela tava passando muito mal, ela precisava sair correndo. E ela tava com vergonha, ou então ela tava com medo de mim, porque ela viu que eu também… Sabe? Tipo, a partir aqui no podcast tem isso da pessoa explicar depois da primeira frase. Isso é tão legal, porque a gente não tem essa experiência no dia a dia. A gente não tem a experiência de entender o todo que a pessoa chegou a fazer aquele ato. A gente só lida com atos. E assim, a gente tem tanto interesse na subjetividade. Então é tão bom que seja uma carta longa, que a pessoa se explica. E os comentários retornam um pouco pra vida real, no sentido de… É um título. É uma coisa… Eu entendo que ninguém demanda, fala um montão nos comentários. E que a internet também não cabe muito a gente ficar um tampão pensando na humanidade das pessoas. E o que adoece a gente. Mas às vezes tem uns comentários longos e que são interessantes também. É muito legal também quando vocês se abrem nos comentários de forma longa também. Então tem essa coisa de tirar a coisa da verdade absoluta e da certeza, que é muito gostoso. E tem essa coisa de posso abrir um pouco mais e me adentrar um pouco mais até encontrar onde eu me reconheço até na pessoa que o título eu não consigo entender. Uma pessoa que faria isso comigo, eu não saberia que estaria passando tudo isso. Então, o quanto que as pessoas estão
As pessoas vivem para além. Não somos as protagonistas da vida e elas estão pra cá para a gente. Tá cada um com sua vida interior e suas motivações. Então eu adoro isso. Mas sim, eu entendo que os comentários são quase títulos, né? São direto ao ponto, no geral. E a internet quer que seja direto ao ponto. Direto ao ponto você não gosta de alguém. Direto ao ponto você se coloca. Direto ao ponto você se define. E o podcast, quando a gente lê uma história inteira e fica 15 minutos debatendo, a gente percebe que não é direto ao ponto que a gente define. Não é tão simples assim. É bom de lembrar isso também das pessoas que estão comentando. Elas vêm de um lugar. Eu só queria deixar um aprendizado muito bom pra mim depois de ter começado o podcast, que é discordar do outro pra mim não é uma dor mais. É tipo uma coisa linda. Eu gosto quando as pessoas discordam, porque eu entendo que cada um tem a sua própria visão e própria individualidade. Eu não tô aqui pra convencer nada de ninguém. Eu tô aqui pra falar da minha experiência na Terra, do meu jeito. E isso é muito bonito. É a coisa que o podcast me deu de presente. Nunca fui assim. Sempre fui a debatedora, tudo era óbvio pra mim. E como assim discordavam de mim? E hoje em dia eu sou o oposto, pela beleza de ver que as visões do mundo são diferentes e não é por isso que elas são babacas. Não é por isso que as pessoas estão erradas e eu tô certa. Sabe? É um ganho. Bem-vindo ao Clube do Erro. Bem-vindo ao Clube do Erro. Enfim, tô errada por achar o público do Clube do Erro muito babaca. Não tá errada no fim das contas. A gente pode achar o que a gente quiser. E se achem babaca aí nos comentários, gente. Podem discutir, vocês vão achar as coisas babacas, vocês vão discordar. Alguém vai te achar babaca Alguém também. vai te achar babaca também de volta, tá tudo bem. E uma galera vai concordar e você, outra galera não vai. A gente não tá mostrando isso? Somos 3 amigas que nem sempre concordamos, nem sempre… Poxa, gente, quantas vezes eu discordo de mim mesma depois de ouvir o episódio? Sempre. A minha opinião Às não é vezes, constante. Já me aconteceu de eu ouvir o podcast e ouvir a minha opinião, que a gente já tinha gravado há uns meses, e falar, meu Deus, que babaca. Que estúpida, por que eu falei isso? Eu sou muito estúpida. Eu nem concordo. Exato. A gente se acha babaca também, gente. Um presente aí pra vocês. Vocês já saberem que é isso. A gente se acha babaca, a gente às vezes acha as opiniões babacas, a gente já se achou babaca entre si, e não é por isso que a gente deixa de se amar. Então tá tudo bem. Tá tudo bem. Ficou com vontade de dar sua opinião na história de hoje? Diz o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. Também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. E amanhã a gente se encontra de novo, na mesma hora, no mesmo lugar. Se errar, não esquece de mandar sua história pra gente. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.